sessão plenária ordinária da Câmara Municipal do dia 18 de agosto de 2020. Cumprimento, então, a secretária da mesa diretora, a vereadora Gislaine, demais colegas vereadores, nossa assessora de imprensa, Yuli, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, e a nossa assessora legislativa, Helenise. Então, aproveito, então, para comunicar, então, aos colegas sobre a resolução número 014 de 2020, o qual suspende a transmissão das sessões plenárias da Câmara Municipal de Vereadores através das redes sociais e a publicação de notícias no site oficial e nas redes sociais, no período de 15 de agosto até 15 de novembro de 2020. Então, aí, devido aí ao ano eleitoral, não teremos mais, então, as transmissões via Facebook, então, das sessões. Aproveito, então, a oportunidade para deixar, então, comunicado a todos os colegas vereadores sobre o assunto. No expediente, apreciação e votação da ata número 015 de 2020. Alguma colocação em relação à ata? A ata entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A ata foi aprovada por unanimidade. Convido a secretária da mesa diretora, a vereadora Gislaine Zilioto, para que registre as correspondências. Ofício circular número 16 de 2020. Assunto: recebimento do auxílio emergencial instituído pela Lei número 13.982 de 2020 por agentes públicos constantes nas folhas de pagamento dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Administrador, ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, formulou representação a respeito de possíveis irregularidades relativas ao recebimento indevido, por parte de servidores municipais, do benefício de auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982 de 2020, considerando que referida representação foi acolhida pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Alerto Vossa Excelência para que verifique a ocorrência dessa situação no âmbito de seu município, especialmente no sentido de orientar os respectivos agentes públicos quanto às possíveis consequências pelo recebimento indevido do auxílio emergencial. Tendo em vista a relevância social do tema e o esforço realizado por diversos órgãos de controle, trabalho realizado por auditores do TSE-RS detectou indícios de irregularidades no recebimento do auxílio emergencial por agentes públicos estaduais e municipais no Rio Grande do Sul. Embora devam ser tratados como indícios, tais resultados denotam a existência de agentes públicos que receberam o auxílio emergencial de forma indevida. Nesse sentido, reforço a necessidade de que os gestores alertem os agentes públicos de seus municípios para que adotem as providências cabíveis no sentido de regularizar a situação, inclusive, se este for o caso, com a devolução dos valores recebidos indevidamente aos cofres da União. Menciono, adicionalmente, que tanto a relação de beneficiários do auxílio emergencial quanto as orientações sobre os procedimentos necessários para a devolução dos valores recebidos indevidamente encontram-se disponibilizados no portal de transparência da Controladoria Geral da União. Informo, por fim, que os procedimentos rotineiros de acompanhamento desse tribunal poderão incluir, de acordo com os critérios de relevância, materialidade e criticidade, o exame relativo ao recebimento indevido do auxílio emergencial por agentes públicos municipais. Assim, neste momento, não é necessária a apresentação de qualquer informação a esse tribunal em relação ao assunto em questão. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Everaldo Ranicheski, diretor de Controle e Fiscalização. Ofício número 56 de 2020. Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores, Ilustríssima Senhora Presidente, a Câmara Municipal de Vereadores de Vila Flores RS vem através desse encaminhar a cópia da moção de protesto pela realização de obras de restauração e melhorias da ERS 437. A proposição contou com o apoio de todos os vereadores, sendo aprovada por unanimidade em sessão ordinária no dia 3 de agosto de 2020. Renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Isidoro Paludo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Flores RS.
Aqui está anexo a moção para conhecimento dos vereadores que quiserem. Senhor Presidente, Câmara Municipal de Vereadores, a Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul lançou no último 10 de junho o Censo dos Arquivos Municipais do Rio Grande do Sul com o objetivo de conhecer a realidade dos arquivos, tanto do Poder Executivo como do Legislativo Municipal. A iniciativa absorve os conhecimentos de outra experiência censitária que a própria Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul participou em 2004, em conjunto com o Arquivo Público do Rio Grande do Sul e outras entidades, que demonstrou que, na sua maioria, os municípios gaúchos careciam de implementação de políticas públicas e, principalmente, de definições de um marco legal que garanta a gestão e proteção do patrimônio documental dos municípios. Conclamamos a Vossa Senhoria a apoiar a iniciativa, encaminhando essa demanda para ser respondida por Vossa Câmara de Vereadores. O intuito é ter um panorama da situação de nossos acervos documentais, tanto do Executivo Municipal como das câmaras legislativas, para que se possa estabelecer estratégias para a implementação de políticas públicas de arquivo em nosso Estado. Desde já, agradecemos vosso apoio institucional, Vinícius Mito, vice-presidente. Ofício 096 de 2020 do Gabinete. A Sua Excelência, a senhora Rosane Pereira de Souza, presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de IP. Assunto: resposta ao ofício número 097 de 2020 e requerimento de informação número 004 de 2020. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente responder o requerimento de informação número 004 de 2020, referente aos trabalhos realizados com a retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. De início, esclarecemos que a referida máquina serve para a realização de serviços públicos, mas também de serviços particulares dentro dos programas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos da Lei Municipal nº 1750, de 2 de outubro de 2019, motivo pelo qual solicitamos as informações da Secretaria competente, a qual nos respondeu através do memorando em anexo, onde constam todas as informações solicitadas por esta Casa, sendo que se apresentava para a ocasião e à disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevemos-nos atenciosamente Valério Ernesto Marcon, prefeito municipal. Aqui então está o memorando citado. Ofício número 104 de 2020 do Gabinete, IP 17 de agosto de 2020. A Sua Excelência, a senhora Rosane Pereira de Souza, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de IP, assunto edital de audiência pública. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente e em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo Municipal estará apresentando, através da audiência pública convocada pelo edital número 004 de 2020, com vistas ao processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2021. Conforme cópia do edital número 004 de 2020 em anexo, a audiência pública estará marcada para o dia 27 de agosto de 2020, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Para tanto, solicitamos a Vossa Excelência a convocação dos vereadores da Câmara Municipal para esta data, a fim de que possamos cumprir o que determina o dispositivo legal retromencionado. Sendo que havia para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Valério Ernesto Marcon, prefeito municipal. E eram essas as correspondências. Obrigada, vereadora Gislaine. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores. Indicação número 028, de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto. A secretária faz a leitura. Indicação número 028 de 2020. Os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, vêm indicar ao Poder Executivo Municipal, após ouvido plenário que segue, que sejam realizadas melhorias no asfalto, como tapa-buracos na estrada que liga IP ao trevo de acesso à ERS 122, saída para Campestre da Serra. Obrigada, vereadora. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Saúdo a senhora, saúdo a vereadora Gislaine,
minha colega de partido e secretária desta casa, saúdo o Dr. Marcos, assessor jurídico, a Yúlia, a Helenise, servidora dessa casa, saudar todos os vereadores de todas as bancadas, que bom estar com vocês aqui. Então eu fui solicitado por moradores daquela localidade. Essa indicação ela já foi feita outras vezes e os moradores lá então nos solicitaram que fosse feito então um tapa-buraco, uma arrumação, porque há bastante tempo não é consertado, os buracos estão bem abertos e acaba estragando o carro, enfim, fica de bem difícil acesso. Era isso da minha parte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Vereadora Gislaine. Conforme dispõe o regimento interno, então a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação número 029 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Capinelli e Gislaine Ziliotto. A secretária faz a leitura. Indicação número 029 de 2020. Os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Ziliotto, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário que segue, que dentro das possibilidades sejam retirados os contêineres de lixo na rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 490, no centro de IP. Obrigada, vereadora. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Então eu fui solicitado pela proprietária do terreno onde esses containers ficam no terreno dela, não ficam ali no passeio, né? E o que ela lamenta? Ela entende toda a necessidade de ter os containers, mas o terreno, as pessoas acabam ali colocando lixo dentro e fora do container, e aí sobra todos várias vezes por semana para ela estar recolhendo então esse lixo, e além então que seja visto uma forma diferente de estar buscando e recolhendo o lixo naquela localidade. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gislaine. Obrigado. Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação número 030 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Capinelli e Gislaine Ziliotto. A secretária faz a leitura. Indicação número 030 de 2020. Os vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário que segue, que seja realizada a desobstrução do bueiro localizado na estrada que dá acesso às famílias Ziliotto, na Capela Santo Antônio, na estrada que se inicia ao lado oposto ao bar daquela localidade. Obrigada, vereadora. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereadora Gislaine. Obrigada, presidenta. Inicialmente, então, gostaria de saudá-la e, em seu nome, cumprimentar todos os demais colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar os nossos servidores da casa, a Yúlia, a Helenise e o Dr. Marcos. Gostaria também de agradecer a parceria que tenho junto com o vereador Luiz Carlos, que ao longo de todos esses anos a gente vem trabalhando junto, e um carregando o nome do outro nas indicações que a gente faz, e a gente costuma conversar muito sobre todas essas e fico muito feliz com todo o trabalho que a gente tem realizado nesses anos, vereador. E fico feliz de dividir essa indicação também. Aqui, para deixar todo mundo bem situado, é a rua que dá acesso lá para minha casa, do outro lado do bar do Didio, né? O popular bar do Didio. O Didio, que conhece bem essa localidade, poderia explicar também. Essa semana eu estive conversando com o seu Valdir lá, ele mora logo debaixo, cruzou a estrada ali, atravessou o asfalto, tem uma entradinha à direita e ele mora ali embaixo. E eu estive lá conversando com ele semana passada, e ele me falou, disse, Gislaine, vê se tu consegue fazer alguma coisa por nós lá, porque aqui, como tem chovido bastante, e o bueiro aqui, olha, tá, diz ele, o que eu consigo eu acabo fazendo sozinho aí, mexendo e tal, mas precisaria que a prefeitura viesse aqui para dar uma mão maior, para mexer com as máquinas e tudo mais, porque sempre acaba chovendo, entope o bueiro ali, desce toda a água aqui para minha casa, ele falou, e acaba levando toda a brita, enfim, abrindo uns valetão no meio da estrada e dificultando a entrada e saída ali também, né? Então, né, como ele me solicitou, conversei com o vereador Luiz Carlos, a gente fez essa indicação, então, é para expor
essa situação ao Poder Executivo e que eles possam, então, tomar as devidas providências. Diria assim, uma coisa simples de se fazer, né? E que com pouco, com certeza, a gente vai conseguir agradar e deixar esse morador do município bem tranquilo e feliz. Então, gostaria que os vereadores de situação também pudessem apoiar essa indicação e, inclusive, conversando com o Poder Executivo para que possam realizar essa melhoria. De minha parte era isso e muito obrigada. Obrigada, vereadora Gislaine. Vereador Luiz Carlos? Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Requerimento número 004 de 2020, de autoria de todos os vereadores. A secretária da mesa faz a leitura. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores IPRS. Requerimento 004 de 2020. Os vereadores que o presente subscrevem, na forma regimental, vêm muito respeitosamente a presença de vossas excelências requerer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado um ofício para o governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, e para o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, senhor Hernani Polo, demonstrando contrariedade à reforma tributária proposta pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra, então, está à disposição dos vereadores autores. Todos nós. Vereador Valdir? Cumprimentar a nossa presidente, vereadora Rosane. Boa noite. Obrigado pela oportunidade da fala. Cumprimentar a Gislaine Zilioto, secretária, meus colegas vereadores, a Helenise e a Yuli, servidoras desta casa, doutor Marcos, Alexandre. Rapidamente, em função da gripe que estou acometido essa noite, tecer um pequeno comentário e até pedir desculpa para os colegas de estar participando da gripado, mas eu estou esperando para testar amanhã. Mas para mim é uma gripe comum, normal, que pega todos os anos. Mas como estamos em pandemia, eu tomei o cuidado de avisar todos os colegas quando cheguei já, né, que estava gripado. Acho que é uma questão que tinha que ser feita. Presidente, Vossa Excelência, como todos os demais vereadores aqui, os colegas aqui, Pepe, Alessir e os demais colegas, sabem que já está entregue à Assembleia Legislativa essa questão da reforma. Eu concordo junto com todos os meus colegas e agradeço porque pensamos unanimemente nessa questão aqui por tudo quanto deixou de ser exposto pelo governador, talvez em função da pandemia, né? A gente observa que o diálogo é encurtado, porque por live ou por Zoom ou por tantos outros aplicativos que estão sendo usados para trabalhar à distância, não é possível reunir um grande grupo de pessoas, e principalmente as classes que são mais atingidas, né, todas as classes na reforma, seja do produtor rural até a grande indústria, né, passando pelas pequenas. Então, com essas vênias a toda a importância do projeto, ao pensamento do governador, eu entendo que a reforma, da forma que está, ela não é bem-vinda nesse momento. Sou a favor das reformas, acho que elas têm que existir, mas por isso, né, junto com os colegas, sou um dos propositores deste requerimento, né? E oxalá que muitas câmaras possam pensar dessa forma. A Assembleia Legislativa, eu já tive contato com alguns deputados, são totalmente contrários ao aumento de impostos, né? Tem alguns que vai até diminuir a carga tributária, mas tem sim aumento de impostos nessa reforma. Então, acho que esta Casa Legislativa está de parabéns pelo trabalho conjunto de encaminhar esse documento ao governo do Estado, ao governador do Estado e também ao presidente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Mais algum vereador? Vereador Paulo? Queria saudar aos nobres colegas,
nossa mesa diretora, nossa presidente, secretária, às nossas secretárias que sempre, né, diariamente aqui nos auxiliando, nosso assessor jurídico, sempre bem atuante, e quando se precisa, está sempre à disposição. Na sessão passada eu já fiz um comentário sobre algumas reformas que o governador, e quero salientar e deixar assim, do meu partido, do PSDB, que sou contrário a muitas coisas que ele vem fazendo e vem colocando, e principalmente, especificamente, nessa reforma. Não sei se haveria outro tipo, outra forma de fazer, mas, novamente, aumentar impostos, cobrar mais dos contribuintes, eu acho muito injusto. Assinei esse requerimento, sou totalmente a favor. Nós temos sim que se unir e mandar para o governador, independente de partido, quando a gente é contra alguma proposta. E aqui está claramente colocado. Mesmo que algumas irregularidades muito grandes no nosso requerimento, mas eu assinei, aprovo, né? Com certeza vai passar por unanimidade, porque todos nós fizemos esse requerimento. Não podemos aceitar esses aumentos que estão para vir aí. Era isso, minha presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Mais algum vereador? Gostaria? Vereadora Gislaine. Obrigada, presidenta. Bem, eu queria ressaltar, né, que na última sessão a gente debateu, acredito que quase todos os vereadores tomaram esse assunto para si, né, falando dessa questão do aumento excessivo dos impostos e de como está puxado para a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que isso é um momento muito oportuno para a gente apresentar esse requerimento, e espero sim que outras câmaras, da mesma forma que a gente recebeu hoje aqui, né, eu acabei de ler algumas moções, enfim, que a gente recebeu de outras câmaras, quem sabe a gente conseguisse fazer um movimento, né, enviando para que outras câmaras também fizessem esse requerimento, né, para que ele circulasse e tivesse apoio de várias outras câmaras, para que o Estado como um todo entendesse que as câmaras de vereadores têm uma importância muito grande, né, e quem sabe assim o governador também vai perceber que ele também tem que ele também tem rejeição nesse assunto, que a gente está preocupado com a classe trabalhadora e que ele também precisa se preocupar com essa classe. Então, eu acho que seria um momento bem importante para a gente recolher força pelo Estado afora, né, para conseguir defender uma classe que é tão sofrida e que merece tanto, né, e que tem tão pouco hoje, que é a classe trabalhadora. Então, era essa a minha colocação, e agradeço a oportunidade, mais uma vez, de fazer parte desse requerimento com todos os outros colegas vereadores. Obrigada. Obrigada, vereadora Jane. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo mais manifestações, então eu vou me manifestar rapidamente, até para não demorar muito, né, a nossa sessão, em respeito ao colega que está gripado também, né. Mas, assim, parabenizar a todos por essa iniciativa, tá? É de suma importância essa união, né, junto aqui da Câmara de Vereadores. É o que a população espera de nós, né, que a gente trabalhe em prol da população. Parabenizar a atitude do vereador Paulo, que mesmo sendo, né, governador do seu partido, o senhor está colocando contra, porque é isso que a população espera de nós, né? Ela espera que a gente trabalhe fazendo aquilo que é para que fomos eleitos, para trabalhar em prol da comunidade. É assim que se deve trabalhar, independente de partido. Então, quando se faz algo que é importante, que é bom, a gente abraça a causa e vai junto. Quando não é bom, que não traz nenhum benefício, é louvável, então, a atitude de cada um. A gente sabe que a situação do nosso estado, ela não é boa, né, a questão econômica, fomos afetados aí por essa pandemia, fomos afetados pela seca, depois essa enchente, mas a gente não pode pagar, né, nossos trabalhadores não podem pagar, né, essa conta tão alta como já vem pagando, né, como já está alto esses impostos. Imagina se a gente continuar aí
então aumentando. Existem sim alguns impostos que vão baixar, mas isso parece ter até uma cortina, né? Baixa um, mas aumenta consideravelmente outros. Então, na realidade, só está trocando, né, os valores de produtos ali, os impostos. Enfim, eram essas minhas colocações. Agradeço mais uma vez a todos pela união aqui da Câmara. E sim, vereadora Gislaine, bem importante essa questão aí de a gente encaminhar. Inclusive, recebemos aí da Câmara de Caxias do Sul uma moção, né, de alguns vereadores, que eu até comentei na última sessão, pedindo, então, contrária a essa reforma que foi lida na semana passada. Com o requerimento número 004/2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. O requerimento número 004 foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação número 005 de 2020, de autoria do vereador Paulo Roberto Agostini, a secretária da mesa faz a leitura. Requerimento de informação número 005 de 2020. O vereador Paulo Roberto Agostini, da bancada do PSDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que se digne informar a este poder no prazo legal que segue, com relação ao investimento já divulgado nas redes sociais e jornal do investimento de R$1 milhão sobre este, seja informado a origem desses valores. Obrigada, vereador Gislaine. Com a palavra o vereador autor. Esse é um pedido de informação, eu diria assim, ó, simples, né? Tá nas redes sociais, esse investimento que o executivo está fazendo, tem que dar os parabéns, né? Quanto mais investimento vier para o município de IP, melhor para os munícipes. O porquê desse pedido de informação? Para nós saber realmente de onde é esse dinheiro que veio, porque às vezes, já aconteceu aqui, de vir emendas de deputados, e quando é deputado A, se divulga. Quando é deputado B, C ou D, se omite. Então, né, essa que é a curiosidade. O é de emenda, o é de valores extras que vem do governo estadual, governo federal, ou talvez até de recursos próprios do município, mas é só para ter certeza de onde vem e dar umas explicações para os munícipes quando eles cobram da gente, para ter, né, uma resposta correta, para nós não estar numa época dessas, tá falando coisas que não procedem. Principalmente pela informação que consta nas redes sociais dessa semana. Quem divulgou não foi um ipense, mas tem lá, e eu até copiei para não haver problema, tem 3 itens e 3 valores que veio para o município de IP. E nesses 3 valores, passa de R$1 milhão que veio para o município. Então, ele já pede esses mais de R$1 milhão e poucos, o que foi divulgado, quase R$1 milhão nas redes sociais, ou é outra coisa, ou é outro investimento, ou da onde veio esse dinheiro. Então é simples esse requerimento, e gostaria que todos, né, me apoiassem. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Paulo. O requerimento de informação número 005 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O requerimento número 005 de informação número 005 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação número 006 de 2020, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Agostini e Gislaine Zilioto, a secretária da mesa faz a leitura. Requerimento de informação número 006 de 2020. O vereador Paulo Roberto Agostini, da bancada do PSDB, e a vereadora Gislaine Zilioto, da bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que se digne informar a este poder no prazo legal que segue. É de conhecimento público e consta no projeto de lei número 021 de 2020, referente à iluminação pública, informar.
cópia do contrato junto à empresa que fornece serviços de iluminação pública e valor gasto com a mesma empresa da data inicial do contrato até a data de hoje, mensalmente. Obrigada, vereadora Gislaine. Com a palavra, então, os vereadores autores. Vereador Paulo. Esse requerimento de informação, e primeiramente gostaria de agradecer a colega Gislaine por fazer parte desse requerimento e por fazer parte também da Comissão de Legislação que segurou um projeto pela preocupação de algumas coisas. Primeiro, esse projeto veio e na terça-feira, 16 horas e 59 minutos, 1 minuto para fechar a Câmara de Vereadores, veio uma emenda retificadora, retificando aquele projeto de lei, retirando um valor de 100 mil reais, no qual até eu já tinha anotado algumas coisas para falar aqui, de onde estava sendo tirado, que não estava concordando, e veio, né, essa emenda retirando na terça-feira, às 16 horas e 59 minutos. Tem um valor substancial de 20 mil reais, referente à iluminação pública. Há comentários que está sendo gasto bastante dinheiro com a iluminação pública e realmente não está trazendo os benefícios que deviam estar trazendo. Então são só esclarecimentos para que a gente consiga trazer esse projeto e votar com tranquilidade, com a consciência tranquila. Era só isso. Obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Vereadora? Não, obrigada, eu fui contemplada. Requerimento de informação número 006 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O requerimento de informação número 006 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Passamos para o pronunciamento, senhores vereadores, conforme a ordem de sorteio. Por questão de ordem, presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão enquanto os vereadores estão retirando o papelzinho, já que hoje a gente também tem uma sessão que não está indo ao público, né, e, enfim, e que a gente, por respeito ao vereador Valdir, que está com esse problema de gripe e tal, eu queria sugerir para que a gente não fizesse esses espaços de fala para fazer com que a sessão fosse mais rápida. E é uma sugestão que eu proponho a todos os colegas vereadores, se vocês assim... Eu, na verdade, independente do número, eu não vou falar com os colegas aqui à vontade. Não sei, só uma sugestão, pessoal. Vereador Paulo? Não, que então se reduzisse a o uso da tribuna, uma vez só no final e pronto. Tá, de minha parte. Da minha parte também. Sim, então vou recolher aqui os nomes, pode ser? Bem rapidinho. Número 2. Tá, peraí. Começou por lá? Agora eu vou por ordem. Número 1, quem que é o número 1? Ivar. Número 2 é o Bilu. Eu sou o número 3. Número 4? Didio. Número 5? Valdir. Eu acho que eu 6. 6, Rosane. 7? Paulo. 8? Tá, e o 9 é o Alessir. Tá, então só no final? Isso pode ser... É de acordo? É comum acordo de todos? Sim, estou de acordo. Todos? Então, tá ok, então. Então vamos prosseguir, então. Não, daí só no final. No final, daí a gente... Na ordem do dia. Projeto de lei número 022 de 2020, de origem do Poder Executivo, a secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 022 de 2020. Autoriza o Poder Executivo
a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais por transposição de valores até o limite de R$ 450 mil e da outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 028 de 2020. Parecer referente ao processo de contas de número 2631-02.00/18, dígito 4. Do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, comissão do parecer prévio sob número 20.460, referente às contas do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2018. Do relatório. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul comunica à Câmara Municipal de IP, através do ofício DG número 2489/2020, recebido no dia 31 de julho de 2020 pela direção da Câmara Municipal, a decisão referente às contas do governo do município de IP, exercício 2018. Entre outras, parecer favorável. Das fundamentações legais, artigo 31º, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, artigo 37º, inciso 7º e 27º da Lei Orgânica do Município de IP, nos termos do artigo 62, inciso 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de IP, cabe à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde examinar e emitir parecer sobre o processo prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de contas municipal. Entre outros, parecer favorável. Da conclusão, esta comissão, por unanimidade, acompanha o parecer número 20.460, exara pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, pela manutenção do mesmo. Assim, conforme dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de IP, em seu artigo 379, parágrafo 1º, será expedido por essa comissão o respectivo projeto de decreto legislativo favorável ao parecer número 20.460 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Com licença, senhores, eu só acho, Paulo, que o senhor se atrapalhou talvez e leu o parecer do decreto legislativo, não? Só que eu acho que era o projeto de lei número 023. É isso. Tá. Não, mas não tem problema, era só para daí, se o senhor não se importar de ler novamente o 023. 022, não, perdão. 022, então. Isso aí. Isso? Sim, sim. Quero Isso. pedir desculpa. Eu até o dia estava pensando aqui, mas o que tem de... Tá. Então agora é o projeto de lei número 022. Isso. Ok. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 029 de 2020. Projeto de lei número 022 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais por transposição de valores até o limite de R$ 450 mil e da outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir créditos adicionais especiais
por transposição de valores até o limite de R$ 450 mil no orçamento corrente. Ou seja, trata-se de autorização de despesas não contempladas na LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 022 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 022 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigada, vereador. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 022/2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Gislaine, a Rosane, a nossa secretária, a vereadora Gislaine, nossos colegas vereadores, também cumprimentar a Iuli, a Helenise, o doutor Marcos, e cumprimentar as pessoas também nas redes sociais, não está mais, né, mas tudo bem. Então, esse projeto que autoriza, né, esses créditos de 450 mil reais, é um dinheiro que estava depositado no fundo da saúde do município. Ele era vinculado, mas como o município de Ipê se encontra em estado de calamidade até o final de 2020, e também devido à pandemia, com a lei número 172, o governo federal ele dá um direito de repassar esse dinheiro dentro da Secretaria da Saúde, que seja gasto onde o município vê que tem mais necessidade. Então, só que esse dinheiro também ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde. Então, aqui diz, né, aquisição de equipamentos, material permanente, destinados à assistência hospitalar, ambulatorial, e o Conselho de Saúde, ele também aprovou a compra de uma ambulância nova e também de uma van. Então, eu gostaria de pedir a todos os colegas vereadores, vereadoras, que votassem favorável a esse projeto, que com certeza também vem ajudar muito a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Vereador Valdir? Cumprimento novamente a nossa presidente e os demais já cumprimentados. Eu vou ser bem breve também, se tivesse havido as falas, eu não falaria no meio, porque eu quero participar do debate dos projetos. Também acho que dos 3 projetos aqui, que são de créditos adicionais ou suplementares, especiais ou suplementares, eu só vou fazer essa fala, porque eu acho que eles são bem esclarecidos e são projetos que, por risco iminente, na questão da pandemia, os recursos serão utilizados. Então, claro que se não viesse nessa hora, acredito que talvez fosse tarde, viesse depois, até porque é evidente que o pique está aí. Eu vi que aumentou os casos confirmados antes da sessão ali, na publicação, e a tendência é que se agrave mais. Então, acho que agora é uma questão nossa. O Executivo passa para o Legislativo uma responsabilidade muito grande, que é examinar esses projetos e aprová-los ou não. Com efeito, impede aqui eu frisar que estive conversando com o assessor jurídico e ele me garantiu que fez uma avaliação muito profunda em cima da Lei Complementar 172, de 15 de abril de 2020, a qual permite usar os recursos vinculados, ou seja, do fundo. O projeto 022 e depois o 026, que não está em debate agora em pauta, os dois são transposição de valores de recurso de superávit do ano passado. Por isso que depois tem o próximo aí, que ele também é uma suplementação, mas é do exercício corrente. Então é bom que se diga agora,
já que eu não vou falar depois. Fiz questão de falar com o assessor jurídico e é muito importante a aprovação deste projeto para a população ipense. Então, eu já antecipo que eu sou favorável ao projeto do Poder Executivo, porque farei meu voto em prol das pessoas da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valdir. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Só, me perdoe, só complementando também, tudo que for gasto será mediante processo adquirido, será mediante processo licitatório com atenção aos ditames legais. Era só isso, me perdoe, senhora presidente. Muito bem. Obrigado, vereador Valdir. Mais algum vereador? Encerrada, então, a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 022 de 2020 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei número 022 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 023 de 2020, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 023 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 190 mil e dá outras providências. Obrigada, vereadora. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 030 de 2020. Projeto de lei número 023 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais suplementar até o limite de R$ 190 mil e dá outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir créditos adicionais suplementar até o limite de R$ 190 mil no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientemente dotadas na Lei Orçamentárias Anual, na LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 023 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante o exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 023 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, então, abrimos espaço para a discussão do projeto de lei número 023 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Esse projeto também, presidente, ele é na Secretaria da Saúde e Assistência Social, num valor de R$ 190 mil, né? Então, ele destina-se, seriam recursos vinculados também, para que a Secretaria da Saúde, possa dar andamento nas aquisições de material de consumo e prestação de serviços necessários para as 3 unidades básicas, sendo do centro, do distrito de São Paulino e do distrito de Segredo, para a estratégia da saúde da família. Então, também é um projeto que, com certeza, também vai melhorar a vida das pessoas, principalmente de quem precisa, né, ali na saúde. Gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores e vereadoras, que também apoiassem e aprovassem esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 023 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. O projeto de lei número 023 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 024 de 2020, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 024 de 2020 altera dispositivos da Lei Municipal número 1519, de 14 de maio de 2014, que dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas,
no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 031 de 2020. Projeto de Lei número 024 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Altera dispositivo da Lei Municipal número 1519, de 14 de maio de 2014, que dispõe sobre concessões de tratamentos diferenciado e simplificado das microempresas e empresas de pequeno porte, na licitação pública, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de adequar a legislação municipal à Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que é a norma reguladora para tratamento diferenciado e simplificada das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas, devendo ser respectiva no âmbito da administração municipal pública. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 024 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante do exposto, os membros da comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 024 de 2020. Seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 024 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Presidente, um projeto também acho bem interessante e muito simples, né, para dar igualdade às pequenas empresas e às microempresas. Na hora de uma licitação, de uma aquisição de bens, na hora de prestar serviços ao poder à prefeitura, ao poder público, então que elas tenham igual oportunidade. Claro que com toda a documentação em dia, enfim, que apresente as condições para disputar esse certame, essa licitação, tanto a microempresa quanto a empresa de pequeno porte têm o mesmo direito. Acho que é justo e gostaria de pedir aos colegas vereadores e vereadoras que aprovassem esse projeto também. Obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, eu vou só comentar que, assim, a lei do município ela é de 14 de maio de 2014, né? E a lei, ela já é anterior, né? Ela é de 2006. E aí eu vejo que ela foi feita, então, retornando para cá para fazer ajustes, né? Ver como quando você aprova uma lei, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque ela acaba sempre, né, tendo que, às vezes, retornar. Então, eu analisei também, junto com o assessor ali, o que tinha mudado, sim, se foram algumas palavras ali que foram mudadas no texto, né, me chamou a atenção, o porquê, né, essa é uma lei ela já foi feita depois, né, mas era só o meu comentário, nada de mais. Então, encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 024 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 024 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025 de origem número 025 de 2020 de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 025 de 2020 institui o regime especial de compensação de horas em relação aos servidores dispensados do trabalho com a manutenção da remuneração, em razão da pandemia do coronavírus Covid-19. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final,
Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 032 de 2020. Projeto de Lei número 025 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Institui o regime especial de compensação de horas em relação aos servidores dispensados do trabalho, com a manutenção em razão da pandemia do Covid-19. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de regulamentar em âmbito municipal uma forma de compensação de horas referente ao afastamento de trabalho em razão da pandemia. Aí não inclui as hipóteses de atestado médico, mas unicamente aqueles que pertencem ao grupo de risco ou cujos serviços se tornam dispensáveis no período da pandemia. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 025 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 025 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 025 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Presidente, esse projeto, eu também achei um pouco polêmico. Daí tive algumas informações e ele é de banco de horas, então ele visa aquele servidor que hoje está parado do trabalho, está afastado devido ao grupo de risco, devido a essa pandemia. Mas essa é uma lei federal que ela dá esse direito ao servidor. Mas não está bem claro se o Tribunal de Contas, no futuro, eu diria assim, para o próximo prefeito também, não pode apontar, fazer algum apontamento do funcionário não devolver as horas que ele está parado hoje. Então, vendo por esse lado, eu acho que o projeto ele é um projeto bom, E eu vou votar favorável. Eu gostaria também que os colegas vereadores e vereadoras votassem também favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Vereador Valdir? Como eu falei, senhora presidente, eu não de suplementação não falaria mais, mas neste aqui eu quero falar até para justificar a minha posição. Com efeito, é preciso que se diga que os colegas servidores que estão afastados, que se é o grupo de risco, por idade, ou por ser grupo de risco em questão de ser portador de alguma enfermidade elencada na listagem do grupo de risco, eles estão gozando um direito que já está coberto por uma lei. Mas, analisando a fundo esse projeto, hoje à tarde, inclusive enquanto eu tomava um chás em casa, eu percebi que ele, na profundidade do projeto, ele é muito importante. Porque embora, se por um acaso houver apontamento de algum desembargador do Tribunal de Contas, uma fiscalização externa, embora o prefeito atual é o que vai responder, mas ele não está descumprindo a lei porque ele adotou o decreto federal, que é calamidade pública até 31 de dezembro de 2020, e por outro lado ele resguarda o próximo prefeito de ter que devolver do recurso público, se for cobrado. Se não for cobrado, o próximo prefeito poderá cobrar ou não essas horas. Mas eu acho que, como administrador, eu também entendi que o prefeito tem, sim, um vínculo de razão, em apresentar o projeto. Na verdade, ele quer resguardar os cofres públicos, porque ele não será resguardado de responder. Mas eu acredito que não vai ter responsabilidade nenhuma, até porque existe a lei que permite, sim, o afastamento dos servidores no grupo de risco e pela faixa etária.
Então, só a minha fala é para justificar o porquê que eu concordo com o projeto. Por, se porventura apontado, não ser necessário tirar do dinheiro público e devolver. Então, o servidor, no caso, seria convocado a trabalhar as horas, porque como que está sendo procedido hoje na administração pública? Se eximiu o ponto eletrônico e coloca-se para cada servidor uma folha para assinar os que estão vindo trabalhar. 7h45, 15 para meio-dia, 13 horas, 17. Os que estão afastados não têm essa folha de assinatura, não têm esse controle. Então, perdão, eu acho importante eu fazer esse comentário porque eu sou favorável a este projeto. É só mesmo para resguardar o próximo administrador, porque pode ver que está, né, no escopo do projeto dito ali, que é a partir de quando findar o decreto de calamidade pública. Então, é só a partir de janeiro do ano que vem. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Mais algum vereador? Vereador Paulo? Só para contribuir. Primeiro, o servidor não está parado porque quer. Ele foi mandado paralisar porque estava em grupo de risco. Como tem várias empresas no nosso município vizinho, também pedindo para seus colaboradores de risco ficar em casa. Se um da família tiver suspeita, mesmo não trabalhando na empresa, a família inteira está preservando essa pandemia aí, não se alastrando por ela. Eu sei, num parecer do sindicato, eu pedi um parecer particular. Quem está em casa é do grupo de risco? Os que não estão em casa, que não são do grupo de risco, sim, aí tem que dar mais explicações. Se o pessoal está trabalhando, e tem gente do grupo de risco também trabalhando, por que não está sendo batido o cartão ponto? É estranho. É para beneficiar alguém ou para prejudicar alguém? Acredito que não, que seja para beneficiar principalmente os que estão no grupo de risco. Então, sou contra esse projeto. Os servidores não estão em casa porque querem, eles gostariam de estar trabalhando, eles gostariam de estar produzindo, porque em casa eu garanto que ficar sem fazer nada é muito pior do que você se ocupar. Então, não acho justo eles terem que, no futuro, ter que pagar por essas horas. Era isso, minha presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Mais algum vereador? Encerrada, então, a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 025 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Então, o projeto de lei não foi aprovado, então, tendo 4 votos negativos, contrários e 3 votos favoráveis. Então, não foi aprovado o projeto de lei número 025. Projeto de lei número 026 de 2020, de origem do Poder Executivo, a secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 026. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar por transposição de valores até o limite de R$205 mil e dá outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 033 de 2020. Projeto de lei número 026 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo.
Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais suplementar por transposição de valores até o limite de R$ 205 mil e da outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir créditos adicional suplementar por transposição até o limite de R$ 206 mil no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientes dotadas na Lei Orçamentária Anual, na LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 026 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 026 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos espaço para a discussão do projeto de lei número 026/2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Então, presidente, esse valor de R$ 205 mil, né, que vem também é amparado também pela lei número 172, né, uma lei federal onde ele permite a transferência de saldos financeiros existentes nos fundos de saúde do município, preveniente de repasses federais. E ele vai ser usado na aquisição de equipamentos e material permanente, destinado à atenção básica, garantindo que as ações planejadas no Programa Anual de Saúde possam ser atendidas e priorizadas para o melhor atendimento à saúde da nossa população. Então, eu também gostaria de pedir aos colegas vereadores e vereadoras que também aprovassem esse projeto. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 026 de 2020 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei número 026 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2020, de origem do Poder Legislativo. A secretária da mesa faz a leitura. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2020. Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de número 20.460, o qual aprova as contas do Executivo Municipal de IP referente ao exercício de 2018. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação dos relatórios da comissão, que fica, então, não sei se tem mais algum, se já foi todos lidos. Obrigado, então, vereador Paulo, como já havia feito, então, anteriormente a leitura. Então, vamos dar seguimento. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de decreto número 001 de 2020, com a palavra a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, autores do projeto de decreto. O pessoal da comissão gostaria de se manifestar? Não, eu acho que é bem tranquilo, não sei se há necessidade, né? Uma coisa que é meio de prática, o Tribunal de Contas, enfim, já aprovou. E até o Dr. Marcos, nós estávamos conversando antes, ele fez as devidas análises e constatou, então, que não havia já houve alguma ressalva, mas o próprio Executivo, né, entrou com algum recurso e, enfim, o Tribunal aprovou. Então, acredito que não temos muito o que debater, o que discutir, então, creio que da parte da comissão era isso. Obrigada. Então, encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de decreto número 001 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. O projeto de decreto
foi aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais. Ivar? Não, obrigado. Bilu? Eu também não falo. Didio? Valdir? Rosane? Não. Paulo? E a Alessir? Então, vereador Paulo, eu não sei se o senhor vai usar todo o seu tempo, não sei se é necessário. Então, 30 minutos, então, vereador Paulo. Roberto Agostini. Não vou, presidente, com certeza. E até que são 3 itens apenas. Uma preocupação, eu já falei nas sessões anteriores, que não estava sendo mais divulgado nas redes sociais sobre o Covid-19, essa pandemia, e depois começou a aparecer de novo. A preocupação porque a gente sabe que tem bastante gente que está com esse Covid, principalmente a preocupação de 4, 5 no posto de saúde, devido a estar em isolamento, teve que ser chamado ou não foi autorizado uma funcionária grávida a sair de férias, ou estava saindo e teve que retornar. Então, realmente, a preocupação é muito grande e nós precisamos, sim, informar corretamente a população, porque, às vezes, é muito falta de informação. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então, se a gente omite algumas informações, quando ela vem à tona, tira a credibilidade de tudo que foi feito anterior. Eu fiz um pedido de informação referente à máquina retroescavadeira lotada à Secretaria de Obras e o parecer e a informação que veio, que ela está respondendo a todas as solicitações do parecer. Eu gostaria de comprar essa máquina, porque eu nunca vi uma máquina em 2 anos não gastar diesel, porque eu não vi, e no meu pedido tinha, do consumo também de diesel. Os valores também não tem, quem pagou, quanto pagou, e os serviços prestados. Você foi para abrir um bebedouro, você foi para fazer uma cancha de jogos, você foi... Para que foi? Também não veio nesse pedido de informação. E às vezes o cara fica assim até desconfiado. Porque se eu faço um pedido de informação, vocês podem ter certeza absoluta. Alguma coisa eu tenho para fazer esse pedido. Eu não faço por fazer. E fica ali o porquê que não veio, os valores que os munícipes pagaram, o consumo de combustível e quais foram os serviços prestados para aquela relação de munícipes que foram beneficiados. Então, essa é uma preocupação. Vamos aguardar, ver os procedimentos legais a ser tomado. Eu vi, e teve um ipense que me ligou cobrando, na rua Pinheiro Machado, tem um trator já há dias, há tempo, obstruindo a passagem de pedestre, em cima da calçada. Apesar que não tem a calçada lá, mas tem a grama. Então, que tomassem providências. E quero pedir desculpa a todos os vereadores na falha minha na leitura do projeto do parecer. Era isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Paulo, pessoal, eu só gostaria de reforçar aqui o convite, então, para 27 de agosto, às 14 horas, então, na Câmara aqui, teremos, então, edital de audiência pública, então, todos os vereadores convidados. Também gostaria de deixar, então, um comunicado a todos os colegas vereadores, que a nossa assessora de imprensa, a Yuli, hoje é a última sessão que ela participa, ela está nos deixando, ela vai assumir um concurso, foi nomeada, então, Antônio Prado,
Quero agradecer de coração o trabalho, a dedicação da Yuli, sabe? Foi muito boa, sabe? Por ter podido ter trabalhado com a Yuli, pela responsabilidade, pela dedicação. Desejar uma boa sorte, que você consiga aí, né, continuar nos seus propósitos, nos seus trabalhos. Muita sorte do mundo, de coração mesmo. A gente vai sentir muito a sua falta aqui, mas a gente não pode, né, deixar de desejar boa sorte, que você consiga aí continuar crescendo na sua carreira profissional. Muito obrigado. Presidente? Sim. Posso? Pode. O requerimento da volta às aulas ficou para a próxima? Ou... Eu acho que a gente pode fazer, nossa assessora aí, enquanto mesa diretora, mas com o apoio de todos só lembro os nomes, né, para que a gente possa agilizar, porque se a gente esperar até a próxima, de repente fica muito distante, né, eu acredito. Obrigado. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Mas o Didio tá que nem aquele do padre, Deus abençoe lá na porta. Deus os acompanhe.